Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para a gente continuar o nosso estudo da Palavra de Deus através da Confissão de Fé Batista de 1689, confissão que nós utilizamos em nossa igreja. Então, iremos estudar hoje o capítulo 13, que é o capítulo que fala sobre a santificação. E desde já convido você a estar conosco nesse tempo e também a orarmos, agradecendo a Deus a oportunidade de podermos fazer esse estudo. Então, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, pela graça de poder estudar a Tua Palavra por meio da nossa confissão de fé. Queremos pedir que o Senhor aplique esse estudo ao nosso coração, que nós possamos guardá-lo e aplicá-lo principalmente em nossa vida para que ele gere em nós um caráter semelhante ao do Senhor, ações que condigam com a palavra da verdade, com a Tua Escritura Sagrada, e que isso faça com que nossa vida glorifique e exalte ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos e irmãs, então vamos iniciar falando sobre a santificação e verificar o que é que a lição há de nos ensinar nesta manhã. Primeira lição que nós aprendemos nessa temática é que os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente e regenerados, possuem agora um novo coração e um novo espírito, criados nele por méritos da morte e ressurreição de Cristo. Então, a primeira lição que nós tiramos é que, após o chamado eficaz, que a gente estudou, a graça irresistível, após a regeneração, que é fruto ou resultado da operação do Espírito Santo em nós passamos a ter um novo coração, um novo espírito, como também estudamos na lição da adoção, e esse novo espírito, esse novo coração é criado em nós, não a partir de nós, dos nossos méritos, da nossa força empreendida ou destinada na modificação dos nossos princípios, mas é um novo coração, é um novo espírito criado nos méritos da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, esse novo coração, novo espírito, essa nova mentalidade, ela é fruto do poder de Deus. O mesmo poder que operou em Cristo Jesus na ressurreição, ele opera em nós, nos fazendo assim ter essa nova disposição, digamos, eu vou usar essa nomenclatura, essa nova disposição. E nós temos pelo menos aqui 2 textos que vão nos orientar nessa perspectiva, e aí eu quero ler com vocês Atos capítulo 20, verso 32, onde diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. Então, perceba que é a palavra de Deus que atua nessa nossa transformação, E isso na vida daqueles que são santificados. E Romanos 6, versos 5 e 6 diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, veja que é muito claro, bem mais claro nesse verso do que no texto anterior, de que essa nova disposição, esse novo espírito, esse novo coração, ele é resultado da nossa acomodação à morte e ressurreição de Cristo.
O fato de nós morrermos com Cristo, na morte de Cristo, deve gerar em nós a morte do nosso velho homem, da velha mulher, a nossa morte, a morte da disposição, da inclinação da nossa carne para o pecado, do nosso ser para o pecado. E assim como Cristo ressurge dos mortos, nós também devemos ressurgir em Cristo em novidade de vida, que é exatamente essa ideia do novo espírito, do novo coração, dessa nova disposição. Ou seja, nesse processo de crer em Cristo, nós morremos para o velho e nascemos para um novo, que antes de Cristo, esse novo jamais seria possível, que é essa nova disposição. Então, essa nova disposição, ela só há quando nós estamos ligados, unidos a Cristo por meio da fé em sua morte e em seu batismo. Ou em sua morte e em sua ressurreição. A segunda lição que nós temos aqui da nossa lição é que por esse mérito, ou melhor, por esse mérito, ou seja, através desse mérito concedido a nós por meio da morte e ressurreição de Cristo, as pessoas são mais e mais santificadas individualmente pela santificação da palavra e do Espírito Santo, ou do Espírito de Cristo, que é a mesma coisa, neles habitando. Ou seja, essa nova disposição, que é uma disposição não mais inclinada ao pecado, não mais dada ao pecado, mas uma inclinação voltada para fazer a vontade de Cristo por meio dessa nova vida, dessa novidade de vida, esse processo de santificação, né, de separação do pecado, ele é individual. Veja, embora todas as pessoas que creem em Cristo estão envolvidas nesse processo de santificação, mas esse processo de santificação ele acontece de forma individual. E isso faz com que haja uma diferença já a priori, a princípio, né? Já há uma diferença a princípio do processo de santificação, já que mesmo sendo um processo universal ou universalizado com os crentes, ou seja, toda pessoa que crê, ela passa a vivenciar esse processo de santificação. Ao mesmo tempo, esse processo de santificação é individualizado porque cada ser tem a sua conjuntura, a sua história de vida, a sua educação, os seus valores, os seus princípios, a sua cultura, não é? As suas vivências. Então, o processo de santificação que é coletivo, ele se dará na individualidade, levando em consideração os aspectos individuais de cada pessoa, né? Então é um processo coletivo, universalizado entre todos e todas que creem no Senhor, mas também é um processo individualizado no sentido de que cada ser é um ser e que, portanto, Deus trata conosco em nossa individualidade. Mas esse processo de santificação, ele se dá por meio da palavra de Deus e da atuação do Espírito Santo. É o que os textos aí citados nos ensinam e nós iremos ler, começando por João capítulo 17, verso 17, onde diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, o processo de santificação acontece através da palavra de Deus, né? Do conhecimento da palavra de Deus, que vai confrontando nossas ações e nos levando à purificação. Efésios capítulo 3, 16, 19 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior, ou seja, com poder, através da atuação do Espírito Santo no nosso homem interior, no nosso espírito, e assim habite Cristo em vossos corações, ou seja, e assim, por meio dessa atuação do Espírito Santo, mais e mais Cristo governe nossas mentes, por meio da fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, aqui é aquela metáfora, né, da raiz e do edifício, muito utilizada pelo apóstolo Paulo, em amor, ou seja, o fundamento da santificação, ou o fundamento até mesmo dessa nova vida, desse novo princípio, desse novo espírito em Cristo, é o amor. E isso tem um fim, um propósito, que é o de nós compreendermos com todos os santos as dimensões desse amor, e não apenas compreender, mas conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Se a gente tentar explicar isso de trás para frente, fica o seguinte: o conhecer, o desfrutar, o experimentar da plenitude de Deus está intimamente ligado ao experimentar do amor de Cristo, que vai além daquilo que a gente pode explicar, que vai além daquilo que a gente pode conceituar. Então eu experimento a plenitude de Deus quando eu experimento esse amor de Cristo, que será para mim muito mais experimental do que explicável, né? E este amor de Cristo está no fato de compreender, aí aqui é a ideia do entendimento, a ideia de compreender, de entender juntamente com todos os santos, ou seja, é um conhecimento dado, tanto no indivíduo quanto na coletividade, é no ajuntamento com todos os santos que nós compreendemos as dimensões do amor de Cristo. Né? É na percepção, por exemplo, da diversidade do corpo de Cristo, quando nós notamos que cada um de nós somos pessoas individuais diferentes, né? Mas debaixo da mesma operação do Espírito de Cristo, buscando um pensamento unificado na palavra de Deus, uma ação santificada na palavra e na atuação do Espírito Santo. Então, nessa coletividade nós percebemos, compreendemos as dimensões do amor de Cristo, até onde Cristo foi para salvar, até onde Cristo nos leva por causa do seu amor. Entende essa ideia, né? Até onde ele foi, até onde ele nos leva, né? Até a extensão desse amor, até onde ele vai conosco, né? E até onde ele nos eleva, nos exalta. Então a gente poderia pensar assim: até onde ele foi, até onde ele vai, até onde ele nos leva e até onde ele nos eleva. A gente percebe essas dimensões do amor de Cristo quando nós estamos sofrendo essa santificação, mas ao mesmo tempo percebendo essa santificação no meio do corpo de Cristo. E isso nos faz não apenas entender as dimensões, mas experimentar a própria atuação do amor de Cristo, que nós não conseguimos conceituar, mas essa experiência com o amor de Cristo e esse entendimento das dimensões do amor de Cristo faz com que a gente seja arrebatado pela plenitude de Deus. Meus irmãos, esse texto de Efésios capítulo 3, versos 16 a 19, é de uma profundidade tão grande que dá para a gente passar aqui alguns dias estudando somente as implicações desse texto em nossa vida cristã. Mas também tem 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 23, que diz: julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, ele também está falando que é por meio, né, dessa palavra que a gente escuta de Deus
que nós devemos reter o que é bom, nos abster do que é mal, e o Deus de paz que nos santifica e o seu Espírito, e o Deus de paz que nos santifica em nosso espírito, alma e corpo, né, nos conserve íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Lógico, ele está falando aqui na parousia, no retorno de Jesus, na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador. Terceiro ensinamento: o domínio de tudo o que é pecado sobre eles é destruído. Essa atuação de Cristo por meio do seu Espírito e da sua palavra faz com que o pecado seja destronado. Nós deixemos de ser dominados, guiados, governados pelo pecado e passemos a estar debaixo do senhorio de Cristo, né? Romanos capítulo 6, verso 14 vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aqui, logicamente, é a relação de que estar debaixo da lei sem a graça implica em estarmos escravizados pelo pecado, porque o pecado não nos permitirá vivenciar a lei e assim a lei nos condenará, né? Então, nós estaremos em pecado. Quarta lição: as suas várias concupiscências, ou seja, os seus vários desejos, vão sendo sempre mais enfraquecidos e mortificados. É como se fosse uma consequência natural da santificação. É que à medida em que ela vai acontecendo em nossa vida, a gente vai se desgarrando, se desvencilhando de algumas práticas pecaminosas, e isso porque o processo de santificação visa a mortificação da nossa carne, logicamente a mortificação dos nossos anseios pelo pecado ou anseios pecaminosos. E Gálatas 5,24 nos diz: e os que são de Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, ou poderíamos dizer também, os seus desejos. É o resultado natural do processo de santificação. Então, nesse sentido, é fácil perceber se nós estamos envolvidos num processo de santificação, porque o processo de santificação evidenciará essa mortificação da nossa carne, né? Então, nesse sentido, é fácil identificar. Quinta lição: e os crentes mais e mais são vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. O processo de santificação é um processo progressivo, né? Ele nem acontece automaticamente ou imediatamente, como também ele não estagna, ele não para. O processo de santificação é um processo onde sempre estamos sendo santificados, né? O texto Colossenses 1, a referência que eu coloquei aí é 21, mas a referência correta é Colossenses 1:11, tá bom? 1:11 nos diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, né? Então, é esse processo contínuo de força, de santificação, de transformação. Então, é isso que nos leva à santificação constante, progressiva, que avança. Sexta lição: para praticarem toda a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, o propósito do processo de santificação é vivermos santificadamente. Por quê? Porque a contemplação do Senhor, até mesmo a experimentação do Senhor, ou seja, contemplar a Cristo e viver com Cristo, implica em viver em santidade, né? Então, nesse sentido, o propósito da santificação é vivermos em santidade. E aí nós temos 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, né? Então, em face da promessa de estarmos debaixo do Senhor e tudo aquilo que advém dessa relação com Ele,
há uma responsabilidade pessoal e individual da santificação. Nós devemos nos purificar de toda impureza, tanto na carne como no espírito. E Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquilo que eu acabei de falar, que a relação com Deus ela deve acontecer por meio da santificação ou com pessoas que vivem o processo de santificação. A santificação, então, abrange o homem todo, e aqui o homem é uma questão representativa, mas alcança, abrange o homem e a mulher todo, né? Ou seja, a integralidade do ser, né? Envolve todo o ser, não é uma parte do ser, não é apenas a racionalidade, a mente, o espírito e não o corpo, não é apenas o corpo e não a parte racional, não é apenas a parte material e não a imaterial ou o contrário, mas é o ser como um todo, né? E nós temos aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Também poderíamos citar Romanos 12:1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos. A ideia de corpo no texto de Romanos não é a parte material, mas é a integralidade do ser, ou seja, é apresentai-vos a si mesmo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, né? Essa ideia do ser integral, não uma parte, que é a mesma coisa que está sendo dita aqui por ele em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós devemos apresentar a Deus íntegro o nosso ser, que ele soma aqui, né, uma soma através do espírito, alma e corpo, né? Aqui Paulo sim está diferenciando parte material da imaterial, mas dizendo que a santificação santifica este ser composto de parte material e imaterial, levando ele à integridade e irrepreensibilidade na presença de Cristo. Ou seja, aí ser irrepreensível, a irrepreensibilidade significa não ter o que ser repreendido, ou não ter motivo para a repreensão. Então é isso que Paulo está falando aqui, né? E continuando, oitava lição dessa manhã, né? Vamos ver aqui agora a nossa oitava lição. Vamos ver aqui. Então, a oitava lição nos diz: ainda que imperfeita nesta vida, pois em toda parte ainda permanecem alguns resíduos de corrupção. Ou seja, esse processo de santificação, no qual todo o nosso ser é envolvido, é purificado, ele não acontece plenamente nessa vida, porque aqui ou acolá em nosso ser ainda permanecem resquícios da corrupção. Ou seja, o que está sendo pontuado aqui é que a nossa natureza caída não é arrancada de nós, né? O nosso espírito é vivificado, passamos a viver em comunhão com o Espírito Santo, ele habita em nós, ele faz tempo e morada em nós, mas a natureza caída continua lá. Então, nesse sentido, é possível que ela nos conduza ao pecado, né? Ainda haverá resquício de pecado em nós, é o que está sendo dito em Romanos 7, do 18 e o 23, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, né? Pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Mas vejo meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, é nesse sentido, né, que ainda resta pecado em nós, embora que Paulo vai mostrar que
mais à frente, no verso 25, ele louva a Deus porque Deus nos liberta dessa prisão em Cristo. Mas a libertação da prisão em Cristo não implica que nós seremos plenamente santos, porque embora Cristo nos liberte do domínio do pecado, o pecado ainda está em nós e aqui ou acolá estaremos sujeitos à queda por causa da presença dele em nós. A nona lição, dos quais se referindo a esses resíduos de corrupção, dos quais provém uma guerra irreconciliável, a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne. Ou seja, o resultado da santificação é que é instaurada em nós uma guerra espiritual entre a nossa natureza caída e o nosso espírito vivificado em Cristo. Agora nós estamos em um conflito interno espiritual entre fazer a vontade de Deus e a vontade da carne, ou como Gálatas 5,17 diz, o nosso querer, a nossa vontade. Então nós temos aqui, por exemplo, Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E 1 Pedro capítulo 2, verso 11 diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então é essa nova dimensão do conflito interno. Antes de Cristo a gente não tinha esse conflito, a gente vivia os pecados de forma natural, sem constrangimento, sem nenhum obstáculo para fazê-lo. Mas em Cristo o processo de santificação começa a atuar de forma contrária aos anseios da nossa natureza caída, e aí nasce essa guerra para que a gente não faça o que é do nosso querer, mas sim a vontade de Deus. 10ª lição, nesta guerra, embora a corrupção remanescente possa muito prevalecer, como a gente já viu, é possível que em alguns momentos a gente caia, a gente peque, e é possível que em alguns momentos isso aconteça até mesmo com alguma intensidade, é isso que ele está pontuando. 10º, por algum tempo, o contínuo suprimento de força pelo Espírito de Cristo santificador faz com que a parte regenerada afinal vença. Ou seja, é possível que a gente viva o que alguns comentadores chamam de letargia espiritual, que seria uma ideia de um sono espiritual, de uma lentidão espiritual, onde a carne parece prevalecer por algum tempo, ou em um determinado pecado, em uma determinada fraqueza. A atuação do Espírito de Cristo em nós, permanente, fará com que um dia a gente consiga vencer aquela situação de queda, aquele pecado, aquela corrupção, e demonstrar a santificação naquele aspecto específico. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei da graça. Como nós não somos mais escravos do pecado, nem escravas do pecado, é certo que um dia a gente se livra desses pecados. 12ª lição. E desse modo os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus e esforçando-se por viver uma vida piedosa em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, lhes prescreveu em sua palavra. Então, o resultado é que a gente tem uma vida de crescimento, Que a cada dia Cristo seja impresso em nós, A vida de Cristo seja vivenciada por nós. E isso seja notório, Então, a santidade, ela tem esse papel de nos aperfeiçoar, de nos fazer crescer em graça, de nos fazer viver piedosamente, de nos fazer obedecer à vontade de Cristo,
não é? E tudo isso acontece em nós por meio do Espírito Santo e da sua palavra. E finalmente, a gente tem alguns textos aqui, vamos fazer a leitura deles. Efésios 4, 15, 16, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Né? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, de dia em dia, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Através do Espírito Santo, a cada dia nós estamos sendo santificados até alcançarmos a plenitude dessa santificação na vinda de Cristo. 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto na carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A gente já citou essa referência aqui em nosso estudo. Então, irmãs e irmãs, estamos chegando aqui, né? Deixa eu confirmar só, mas eu acredito que esse é o último ponto, exatamente, da nossa lição. Então, chegamos à conclusão desse capítulo que fala sobre a santificação, aprendendo, né, que a santificação ela se dá a partir da morte e ressurreição de Cristo, quando aplicada ao nosso coração por meio da fé, da graça, da regeneração, do novo nascimento, que gera em nós uma nova disposição mental para não apenas compreender, mas vivenciar a palavra. Isso faz com que entremos no processo de purificação dos pecados, pois eles já não têm mais domínio sobre nós, agora estamos livres deles em Cristo. Esse processo de purificação ele é coletivo, mas individualizado, porque cada pessoa tem as suas características peculiares e Deus trata conosco em nossa individualidade. Esse processo de santificação ele se dá automaticamente na conversão, mas ele acontece por toda a nossa vida, e o fim desse propósito é para que a gente viva a vontade de Deus e não a nossa, para que a gente seja aperfeiçoado, santificado, cresça no temor, cresça na vida piedosa, obedeça mais e mais aos mandamentos de Cristo e assim cumpramos o objetivo da nossa existência, que é glorificar a Deus para todo sempre. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, a você, meu irmão, minha irmã, quer assistindo hoje ou em outro dia qualquer, que você possa ser edificado e edificada a partir desse capítulo 13 da nossa Confissão de Fé, a santificação. Deixa aqui a recomendação de um livro, A Santidade, de J.C. Ryle, é um best-seller sobre a santidade. Recomendo não apenas a aquisição, mas também a leitura de todo este livro, tá bom? Deus te abençoe. Uma semana de paz e que Cristo seja sempre o centro da nossa vida. Tchau, tchau.